Não existe estabilidade no universo. Ou seja, o homem ele faz uma experiência, repete o processo 500 vezes. Nas 500 vezes em que o processo for repetido, o resultado é exatamente o mesmo. Por exemplo, você coloca a água no fogo e aquece aquece aquela água até a temperatura de 100 graus Celsius. A água evapora. Você repetiu aquela experiência 500 vezes. Nas 500 vezes a água evaporou. Qualquer pessoa normal diria o seguinte: olha, não precisa fazer a experiência de número 501, porque nós já sabemos o que vai acontecer. Hume diria o seguinte: eu não sei, eu não garanto que a água vai evaporar. Aí a gente poderia virar para ele e dizer assim: mas nós já fizemos isso 500 vezes. Em todas elas deu certo. 500 vezes a água mudou do estado líquido para o estado gasoso. Para que fazer a experiência de número 501? A gente já sabe o que vai acontecer. Hume diria o seguinte: olha, se eu disser que vai acontecer, eu tenho que admitir que existe estabilidade no universo. E eu não creio nisso. Sabe por causa de que ele não acreditava nisso? Ele diz: se eu admitir que existe estabilidade, eu tenho que admitir uma outra coisa. Existe um estabilizador. Existe alguém que garante que esse fenômeno vai se repetir. Esse é o estabilizador. E como eu sou ateu e não creio que exista alguém garantindo coisa nenhuma, então não existe estabilidade. Ele é coerente com aquilo que ele crê. Ele diz: ó, a gente arrisca. Enquanto dá certo, ótimo. Quando não der mais certo, paciência. E aí, na defesa da sua tese, ele vai um pouco além. Ele vai dizer assim: olha, mesmo que exista um estabilizador, mesmo que exista, não significa necessariamente que existirá estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade, diz ele, dependerá da personalidade, do caráter do estabilizador. Hume vai dizer assim: se o estabilizador for um gênio maligno, ele pode fazer as coisas funcionarem hoje e amanhã não fazer nada funcionar. Ele vai ser um estabilizador irônico, sarcástico. Tudo depende, diz Hume, do caráter do estabilizador. O que esse filósofo escocês ateu nos ensinou? O que ele nos ensina com seu ateísmo? Uma coisa impressionante. Ele nos ensina que viver nesse mundo, irmãos, viver bem nesse mundo, não tem muito a ver com acreditar que certas leis são eternas. Tem estabilidade. Viver bem nesse mundo significa acreditar que o legislador, aquele que faz as leis, na linguagem de Hume, o estabilizador, tem um caráter que não muda nunca. Para viver bem nesse mundo, nós precisamos crer que o estabilizador vai cumprir aquilo que prometeu. Então, nós não devemos acreditar na estabilidade das coisas. Nós precisamos acreditar em que, nos ensinou Hume? Na estabilidade do caráter do estabilizador.
Nós precisamos crer em quê? Na imutabilidade de Deus. Nós precisamos crer naquele que disse o quê? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha o que um ateu nos ensinou. Então você raciocina comigo. Se Deus mudasse para melhor, então Ele não era o melhor ser possível quando nele nós passamos a confiar. E como que nós podemos estar certos de que agora Ele é o melhor ser possível? Se Deus mudasse para pior, que espécie de Deus Ele se tornaria? Se Deus pudesse se tornar só um pouquinho mal, como que nós saberíamos que Ele não se tornaria completamente mal no futuro? Então, se Ele pudesse mudar, nós correríamos o risco de viver com um Deus mau e onipotente. E aí, o que é que nós poderíamos fazer diante da sua onipotência? Então, se Deus não é imutável, preste atenção nisso. Se Deus não é imutável, o fundamento, a base da nossa fé começa a ruir. Acabou. Pode fechar as portas da igreja e ir embora. A nossa fé, a nossa esperança depende necessariamente de um Deus digno de confiança. E esse Deus que é digno de confiança, Ele precisa necessariamente ser um Deus que não muda no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. O salmista ele vai dizer assim: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Irmãos, nesse mundo de incertezas, todos nós aqui convivemos com incertezas. O que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, com meu emprego, com minha família, com a igreja. Nesse mundo de incertezas, de várias circunstâncias que nos deixam diariamente inquietos, num mundo cheio de sofrimento. Já pararam para pensar quanta gente está sofrendo nessa hora? Sofrendo muito, no corpo, na alma. Nesse mundo de dificuldades, de dúvidas, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo terrível no qual nós vivemos, não tem outro jeito de se viver bem, de se viver bem, a não ser com fé naquele que mantém todas as coisas funcionando. Tem que acreditar, porque se eu não creio que o estabilizador tem um caráter tal que vai manter as coisas funcionando, que vai cumprir as suas promessas, que vai ser misericordioso, que vai ser gracioso, que vai ser bondoso, então
convenhamos, nós temos que admitir o que Hume admitiu. O quê? Essa vida não tem sentido. A estabilidade só é possível de existir caso haja um estabilizador. E se existe um estabilizador, toda estabilidade depende do caráter dele. A única coisa no mundo que é inalterável, que não muda jamais, o que é? O caráter do estabilizador. Porque se o caráter dele mudar, no meio das coisas em andamento, a gente está perdido. Agora eu não estou mais lutando do seu lado, agora eu estou do lado dos cananeus. Israel, não sou mais com você. Agora eu sou com os jebuseus. Está perdido. Já era. A nossa fé precisa estar alicerçada no fato de que o estabilizador possui um caráter que é estável. Ou seja, trocando em miúdos, falando numa linguagem bem clara, ou você confia na imutabilidade de Deus, ou você confia na estabilidade do caráter do estabilizador, ou você não tem o que fazer, meu irmão. Ou você acredita na imutabilidade de Deus, ou você vive em desespero. Porque quem acredita de verdade na imutabilidade de Deus consegue dormir, consegue passar pelos problemas, inúmeros problemas, de uma forma mais honrosa. Lutero conta de 2 passarinhos que estavam lá, olhando para os homens, e um vira para o outro e diz assim: eu não entendo por que esses homens vivem tão preocupados, tão cheios de problemas, agitados de um lado para o outro. Aí o passarinho virou para o outro passarinho virou para ele: é porque eles não têm um Deus igual ao nosso. Ou nós acreditamos nesse Deus que é imutável e que prometeu que as suas misericórdias se renovarão a cada manhã, que a sua graça ela vai superabundar. Ou a gente vive em desespero, ou a gente vive ansioso. No final das contas, fé não é acreditar que Deus tem poder. Acreditar que Deus tem poder, isso é raciocínio lógico. Porque se Ele é Deus, logo Ele é poderoso. Simples. Deus, poder. Fé é acreditar que este ser todo-poderoso nunca vai mudar o seu caráter. E quando nós acreditamos verdadeiramente nisso, a gente dorme em paz. A gente atravessa os vales dessa vida de maneira honrosa. Está tudo caindo ao meu redor, mas Deus é bom, posso confiar nele. Está tudo dando errado, mas Deus é misericordioso, eu posso descansar nele. A minha vida está um caos, mas Deus é gracioso, eu posso confiar nele. A vida da minha família, eu não sei como que foi acontecer todas essas coisas, mas Deus é amoroso, eu posso confiar nele. Isso quer dizer que não importa o quanto você eduque os seus filhos, só Deus pode ajudá-los a andar no caminho que eles devem andar.
Estou dizendo para você não educar o filho, não. A Bíblia diz isso. Mas quem vai fazer o trabalho principal é Deus. Não importa o quanto eu me esforce, só Deus pode manter a vida. Não importa o quanto eu me doe. Parou para pensar nisso? Você se doa, você faz o que precisa ser feito, mas só Deus para fazer uma pessoa mudar de ideia. Você se esforça, você prega, você fala. Domingo é dia do Senhor, é dia de estar na igreja. Só Deus para colocar isso na cabeça das pessoas. Eu dei um exemplo agora. Existem os mais diversos. Não importa o quanto eu chore, não importa o quanto eu grite, não importa o quanto eu gema de dor, só Deus para mudar o coração do outro. Com a sua imutabilidade, Deus está dizendo o quê? Não assuma para si trabalhos que você não tem condições de fazer. Eu posso, você não. Então não tenta fazer isso. Com a sua imutabilidade, Deus está dizendo o quê? Faça, como diz lá o autor de Eclesiastes, tudo o que me vier à mão para fazer, farei o quê? Conforme as minhas forças. Não vou fazer mais do que eu posso. Nosso problema é que no nosso complexo de Messias, achando que tudo podemos, a gente quer fazer, e quando as coisas saem do controle das nossas mãos, nós ficamos ansiosos, adoecemos, passamos mal, ficamos com febre, isso, aquilo, outro, achamos que foi alguma coisa que a gente comeu, um vírus. São as emoções. Com a sua imutabilidade, Deus está dizendo, olha, quem garante que as coisas vão acontecer? Sou eu. Então você faz, precisa fazer. Não vai além. Tá. E o resto? Você que pensa que é o resto, tudo é comigo. Confie, descanse. Aliás, você tem um trabalho a fazer. Todos nós temos um trabalho a fazer. Dificílimo. Sabe qual é o seu trabalho? Vocês já responderam. Descansar em mim. Gente, poucas coisas no mundo são tão difíceis quanto confiar em Deus. O seu trabalho, porque é trabalhoso, é confiar e descansar que o estabilizador manterá as coisas funcionando. Céus e terra, diz a Bíblia, passarão, mas Deus continuará o mesmo para sempre. Amém.